7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. E esse é um dos principais motivos para que grande parte da nossa população tenha dificuldades financeiras. É claro que quanto menos você ganha, mais difícil é poupar. Mas para muitas pessoas, o problema principal é a falta de organização financeira. Ser organizado financeiramente e conseguir guardar dinheiro é um fator determinante para muitas pessoas atingirem a riqueza. Ao mesmo tempo em que muitos daqueles que não guardam nada ou se mantêm ou acabam ficando pobres. E nesse vídeo eu vou ensinar um método que qualquer pessoa pode aplicar para organizar suas finanças e começar a trilhar o caminho da riqueza. Quando o assunto é dinheiro, você tem dois caminhos possíveis. Você pode se preocupar em aprender a cuidar bem dele e caminhar rumo à prosperidade financeira, ou você pode não se importar com isso, inclusive sair desse vídeo aqui e ter grandes chances de ter a pobreza como destino. Além de serem poucos os brasileiros que conseguem poupar algum valor, a situação fica ainda pior quando analisamos o comportamento desses 30% de brasileiros que conseguem guardar algum dinheiro. Grande parte dos brasileiros que poupam e investem deixam o dinheiro na poupança, que é o pior investimento que tem. Em muitas ocasiões, a poupança perde para a inflação. Além disso, o Tesouro Selic, que é até mais seguro, sempre vai render mais. Na Bolsa de Valores, só 9% dos brasileiros investem. E acredite se quiser, tem quem ainda guarde dinheiro debaixo do colchão. Ou seja, os brasileiros, em sua maioria, já não têm o costume de se preocupar em cuidar do dinheiro. E quando decidem cuidar, cuidam mal. E isso acaba sendo um reflexo de como o assunto é tratado no Brasil. É extremamente difícil ver conteúdo sobre educação financeira nas escolas. Talvez só nas de elite, se é que isso ocorre. A grande maioria dos brasileiros é incentivada indiretamente a viver na famosa corrida dos ratos. Trabalhar muito para pagar as contas até ficar sem dinheiro. Então é preciso continuar trabalhando para pagar as contas até ficar sem dinheiro novamente. E o ciclo se repete infinitamente. E o brasileiro fica refém de um salário para sobreviver. E o que é o salário? É o que você recebe por vender o seu tempo. Então se você fica refém de um salário, você vai ter que continuar vendendo o seu tempo. E esse ciclo já é negativo, né? Mas tem como piorar. O brasileiro é incentivado a antecipar seus sonhos. Financie uma casa, financie um carro, compre uma geladeira e um fogão com aquele carnezinho gostoso. E tudo isso é feito através de dívidas. E uma dívida nada mais é do que a venda do seu tempo futuro. Você nem chegou lá e seu tempo já está todo comprometido para pagar as dívidas. E isso costuma gerar uma série de problemas. Muitos brasileiros fazem dívidas sem ter a certeza de que conseguirão pagá-las. E quando a conta chega, muitas vezes a pessoa não tem dinheiro suficiente e acaba tendo que entrar no terrível mundo das dívidas bancárias, com juros altíssimos. E nisso a situação só vai piorando, podendo até chegar ao ponto da pessoa perder o tal sonho que foi antecipado. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que se endividaram por imóveis e carros e acabaram tendo eles tomados pelos bancos. Além de perder o bem, a pessoa também perdeu muito tempo. E aqui eu já quero deixar claro para você, eu não estou dizendo que é proibido antecipar sonhos. Tendo finanças saudáveis, organizadas e tendo condições de incluir uma dívida no orçamento, beleza. Mas antes de fazer, para não acabar caindo no ciclo negativo que eu mencionei, é preciso entender em qual situação financeira você está. E existem basicamente 3 classificações para isso: pobre, classe média e rico. E aqui essas classificações estão mais relacionadas com a mentalidade financeira do que com a renda em si. Uma pessoa que ganha muito dinheiro pode estar em uma dinâmica pobre, enquanto que uma pessoa que não ganhe tanto pode estar numa dinâmica de rico. Parece contraditório, né? Mas calma que eu vou te explicar. A dinâmica do orçamento da classe pobre é semelhante à corrida dos ratos que eu mencionei. A pessoa recebe o salário, paga todas as despesas e não sobra absolutamente nada, nem para lazer e nem para comprar um item de desejo. A pessoa está basicamente vivendo para trabalhar. E nesse caso existem só 2 soluções. Ou você dá um passo atrás e tenta viver um degrau abaixo da sua realidade, diminuindo as despesas, ou você encontra uma forma de aumentar sua renda, seja com renda extra, seja desenvolvendo seu conhecimento para aumentar seu salário. É difícil? Sim, mas se você está em uma dinâmica de orçamento como essas vão ser as suas únicas opções. Já na dinâmica de classe média,
A pessoa recebe um salário, paga as contas e sobra algum dinheiro. Só que esse dinheiro acaba sendo utilizado para comprar passivos. Passivo é tudo aquilo que gera gastos. Então, por exemplo, tá sobrando um dinheiro no orçamento e a pessoa vai lá e compra um carro. Só que esse carro vai gerar gastos, parcelas, gasolina, IPVA, manutenção. Com isso, as despesas gerais do seu orçamento vão aumentar, até um ponto em que elas se equivalem ao seu salário e, portanto, já não sobra mais nada. E quando o salário é suficiente só para pagar as despesas, nós temos o quê? A dinâmica pobre. Lembra quando eu disse no começo do vídeo que não guardar dinheiro poderia levar à pobreza? A pessoa com uma dinâmica de classe média tem duas escolhas: poupar algum valor ou comprar só passivos. E é essa escolha que vai determinar se ela caminha rumo à pobreza, ou então rumo à tão sonhada dinâmica de riqueza. Na dinâmica de rico, a pessoa recebe o salário, paga as despesas e sobra um dinheiro. Até aqui igual à classe média. Porém, o rico usa toda essa sobra ou parte dela para comprar ativos, ou seja, para investir. Ativo é tudo aquilo que vai te gerar renda. No caso, a famosa renda passiva. Então, imóveis, ações, fundos imobiliários, títulos de dívida do governo que são encontrados no Tesouro Direto, enfim, investimentos no geral. E é aqui que está o segredo da riqueza. Quando você usa parte da sua renda para comprar ativos, no mês seguinte você vai receber renda passiva. E isso significa que a sua renda total deixou de ser só o seu salário. Agora vai ser o seu salário mais a renda dos seus investimentos. E à medida em que você continua comprando ativos, sua renda total vai só aumentando. E além de conseguir investir cada vez mais, você também vai acabar conseguindo ter mais lazer e comprar passivos sem comprometer o ciclo de riqueza. No início, pode ser necessário fazer sacrifícios para conseguir poupar e investir. Mas à medida em que você fizer isso, sua renda vai aumentar e sua situação financeira passa a ser cada vez mais confortável. Beleza, Guilherme, mas então me mostra uma forma para organizar o meu orçamento para chegar nessa dinâmica de riqueza. Existem alguns métodos de organização financeira e aqui eu vou tentar pegar a essência e resumir para você. E por que eu digo a essência? Porque um determinado método pode não ser aplicável para todo mundo. E eu mostrando a essência dele, cada um consegue ajustar para sua própria realidade. Para organizar suas finanças, você vai precisar estabelecer porcentagens limites da sua renda para diferentes tipos de destino. Basicamente, existem 3 tipos de destino: gastos essenciais, que é toda a despesa que você realmente precisa ter, então alimentação, saúde, moradia, e nisso você inclui contas de luz, água, internet, condomínio e etc. E qualquer outra despesa que você realmente não consiga viver sem. Já o segundo destino são os gastos não essenciais. Esse destino é resumido por muitos como lazer. Então sair para jantar, ir ao cinema, assinaturas de streaming, um passeio no final de semana, enfim. E apesar de serem considerados como não essenciais, esses tipos de gastos são muito importantes que você mantenha. Só precisa ter controle e moderação. O lazer é fundamental para manter nossa saúde mental. E por fim, o terceiro destino são os investimentos para o futuro. Como já diz o nome, o foco aqui é garantir o seu conforto no futuro. Então essa parcela da renda vai ser destinada para compra de ativos que vão gerar renda passiva. Dentro dessa parcela também dá para incluir alguns sonhos futuros. Então um carro, uma viagem, uma casa, enfim. Eu só recomendo que, se você fizer isso, não deixe de destinar dinheiro para a construção da sua renda passiva em nenhum momento. Concilie a compra de ativos com os investimentos para sonhos futuros. Priorize estar sempre aumentando a sua renda mensal. É isso que vai te manter na dinâmica da riqueza. Ah, beleza, Guilherme. E quais são as porcentagens ideais para cada destino? Uma divisão muito conhecida é a 50-30-20. 50% para gastos essenciais, 30% para lazer e 20% para os investimentos. Mas convenhamos que, para muitas pessoas, limitar as despesas básicas a 50% da renda beira o impossível em um primeiro momento. Portanto, ajuste a sua realidade. Ah, Guilherme, as minhas despesas essenciais consomem hoje 80% da minha renda. Beleza. Comece destinando 10% para o seu lazer e 10% para os investimentos. À medida em que o tempo vá passando, tente ir diminuindo a porcentagem da sua renda consumida pelas despesas essenciais. Seja aumentando sua renda,
seja reduzindo seus gastos. O ideal é que você comece a guardar e investir dinheiro todos os meses, não importa o quanto. Vá construindo o hábito e conforme você observar a construção da sua renda passiva, você vai se motivar e buscar formas de acelerar o processo. Quem sabe, em algum momento, você não consiga até ultrapassar a porcentagem de 20% da sua renda que é destinada aos investimentos, ou até mais que isso. Agora me diz aqui nos comentários, você já organiza suas finanças de alguma forma? Qual divisão de porcentagem se encaixa à sua realidade hoje? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante. E também se inscreve no canal para estar sempre adquirindo mais conhecimento totalmente gratuito.